E aí galera, bem-vindos novamente aqui ao canal Órfãos da Silbene, a sua cooperativa de React. Então estão aqui para reagir mais um vídeo novo do canal Ciência Todo Dia. Nosso queridíssimo Pedro Luz falando sobre, será que a gente já descobriu tudão da tabela periódica? E aí, fala comigo, tu acha que sim, tu acha que não? Pô irmão, quando eu era aluno ainda tinha a tal do Uno Noctio. Hoje ele já tem nome, é tal do Oganessônio. Então assim, as coisas andam, né? Em 1969, Dmitri Mendeleev começou algo inédito. Ele resolveu organizar os elementos químicos conhecidos até então. Mas o mais impressionante não foi o fato de organizar o que já existia, e sim prever o que não tinha. Isso aí o maluco mandou. Dele, que hoje nós conhecemos como a primeira versão da tabela periódica, existiam alguns espaços vazios, e o próprio Dmitri notou que aqui deveria existir um elemento. E o tempo provou que ele estava certo. Um por um, esses elementos foram sendo encontrados, ajudando a completar esse quebra-cabeça de tudo que existe ao nosso redor. E hoje, quando nós olhamos para a tabela periódica, nós temos a sensação de que ela está completa. O fim do quebra-cabeça. E aí nós podemos nos perguntar, será que realmente descobrimos todos os elementos da tabela periódica? A resposta curta é não. Mas seria um erro você se contentar com essa resposta, porque tem muita coisa interessante acontecendo no mundo. Eu preciso voltar um pouco na história, porque ela vai nos ajudar a entender o que eu quero dizer. Como eu comentei agora há pouco, a tabela periódica não surgiu completa, e aos poucos nós fomos descobrindo elementos que ainda não conhecíamos. Pausa, porque eu não sei até onde o Pedro Luz, vai conseguir explicar e vai, ter um tempinho dentro do vídeo. Quando Mendeleev começou a botar a sua tabela periódica para jogo, a tabela dele não era organizada como a que a gente tem hoje, tá? O que acontece? Mendeleev ele organizou uma tabela por ordem de massa atômica. E hoje, a nossa tabela é organizada por número atômico. Isso aí foi um adendo, uma modificação, e hoje a gente sabe, se você tem o mesmo número atômico, é como ter o mesmo RG, você vai ser um mesmo elemento químico. Você pode ter um isótopo desse cara, por isso a gente tem, por exemplo, isótopos radioativos, E aí, assim, urânio 235 é radioativo, a gente usa para usina. 238 é menos radioativo, mas a gente não usa ele para reator nenhum, para bomba nenhuma, para nada. Deixa ele quieto ali na dele, entendeu? Hidrogênio também tem isótopos. O hidrogênio, o deutério, o trítio, o famoso trítio que a gente vê no filme do Homem-Aranha, lembra que o Dr. Octopus faz um sol no planeta Terra com fusão nuclear? Trítio. Então, temos aí vários elementos na tabela. Agora, se falta descobrir coisa, bom, no planeta Terra a gente não tinha nada depois do urânio descoberto naturalmente. Aí a gente foi lá e fez. Legal, né? Tá. As coisas começaram a ficar estranhas a partir do elemento de número atômico 92, que é o urânio. Todos os elementos depois do urânio são chamados de transurânicos. E um dos motivos de eles terem um nome especial é que eles não existem de forma estável ou abundante na natureza. Por exemplo, plutônio. Ele praticamente não existe em quantidades significantes na natureza. Nós praticamente precisamos criar ele no laboratório. E só para vocês entenderem o nível da dificuldade, criar em laboratório não é simplesmente misturar reagentes. Nós realmente precisamos forçar dois núcleos atômicos a se fundirem em altíssima velocidade. E para isso nós precisamos de aceleradores de partículas. Dentro de um deles são feitas trilhões de tentativas de colidir dois átomos para tentar fazer eles se fundirem e virarem um único átomo mais pesado, que muitas vezes sobrevive por alguns milésimos de segundos antes de desaparecer. É meio que uma regra da natureza que, quanto maior for o núcleo atômico, mais difícil é manter ele coeso. Existem forças extremas atuando no núcleo. Os prótons se repelem enquanto a força nuclear tenta impedir que isso aconteça. Mas existe um ponto em que o núcleo simplesmente não aguenta e se desfaz, decaindo para átomos menores. Por isso que os elementos mais pesados que nós conhecemos são extremamente instáveis. Eles nascem e desaparecem quase que imediatamente. Mas e se existisse uma exceção para essa regra? Na década de 60, alguns cientistas investigaram essa ideia. Dentre eles, Glenn Theodore Seaborg. Seaborg propôs uma ideia bem ousada para a época. E se alguns núcleos super pesados forem estáveis? E a ideia aqui não é de elementos cotidianos que são completamente estáveis, tipo ferro ou carbono. Ele estava se referindo a átomos muito mais massivos
radioativos do que os maiores que a nossa tecnologia atual permite sintetizar, que duram só frações de segundo. Essa ideia ficou conhecida como a ilha de estabilidade. De maneira resumida, ela propõe que certos números de prótons e nêutrons, chamados de números mágicos, formariam arranjos mais estáveis dentro de um núcleo atômico, como se fossem camadas bem organizadas. E esses números mágicos poderiam, em tese, criar uma zona de elementos superpesados que conseguiriam existir por mais tempo, cerca de segundos, minutos ou quem sabe até mais. E isso poderia salvar esses elementos do colapso. O mais interessante é que essa ideia não é apenas abstrata. Ela vem da própria estrutura do núcleo do átomo. Assim como os elétrons ocupam camadas ao redor do átomo, prótons e nêutrons também se organizam em níveis de energia dentro do núcleo. E quando essas camadas se fecham, o núcleo se torna mais estável. E é aí que entram os chamados números mágicos. Para os elementos mais extremos que nós conseguimos imaginar, os modelos atuais apontam para uma região entre cerca de 114 a 126 prótons e 184 nêutrons. Essa combinação de prótons e nêutrons poderia formar núcleos atômicos muito mais estáveis do que qualquer coisa que nós já vimos nessas regiões extremas da tabela periódica. E aqui, um detalhe fundamental sobre o núcleo atômico. Os prótons têm carga positiva, e por isso se repelam. Quanto mais prótons você coloca, os prótons da tabela periódica, 184 nêutrons. Prótons de 114 a 126, a gente ainda não tem na tabela. Aliás, até tem o 114, mas até 126 não. É porque a gente tem o elemento 118. Eu falei no começo do vídeo, né? O organessônio é 1 no nóctio, é 118, 118. Agora, eu não sei com quantos nêutrons a galera inventou ele, né? Como é que ele nasceu. Porque, como vocês viram, passou de 92 prótons, passou do urânio, é só elemento que a gente faz no laboratório, cara. Essa combinação de prótons e nêutrons poderia formar núcleos atômicos muito mais estáveis do que qualquer coisa que nós já vimos nessas regiões extremas da tabela periódica. E aqui, um detalhe fundamental sobre o núcleo atômico. Os prótons têm carga positiva, e por isso se repelam. Quanto mais prótons você coloca em um núcleo, maior é essa repulsão. O que impede que o núcleo atômico simplesmente exploda é uma outra partícula, o nêutron. Diferente do próton, o nêutron não tem carga elétrica, mas ele tem massa. E é isso que faz toda a diferença. Nêutrons ajudam a diminuir a repulsão elétrica entre os prótons, estabilizando o núcleo atômico. E é exatamente por isso que, nos elementos mais pesados, você precisa de cada vez mais nêutrons para manter o núcleo estável. E, para nossa sorte, os experimentos mais recentes indicam que nós estamos chegando cada vez mais perto. Conforme nós conseguimos aumentar o número de nêutrons nesses núcleos artificiais, a estabilidade deles aumenta. E aí eles duram mais tempo antes de decair. Elementos que deveriam desaparecer quase instantaneamente passam a durar milissegundos e depois até segundos. Pode parecer pouco, mas isso é um salto gigantesco. É como se estivéssemos nos aproximando de uma região em que os núcleos começam a resistir um pouco mais ao colapso. Nós estamos praticamente na praia da ilha de estabilidade. Só que o próximo passo é extremamente difícil. Para criar esses elementos, cientistas colidem núcleos atômicos em aceleradores de partículas, feixes com trilhões de partículas por segundo, e eles fazem isso durante dias sem parar. E mesmo assim, às vezes o resultado é um único átomo, que inclusive não pode ser observado diretamente, mas que revela sua existência por uma sequência muito específica de decaimentos radioativos, que para nós funciona como uma espécie de assinatura. As séries radioativas. Se essa sequência aparece exatamente como previsto, então os cientistas analisam e podem afirmar que um novo elemento existiu ali, mesmo que por um breve instante. Foi fazendo isso que nós conseguimos avançar até o elemento 118 da tabela periódica. E todos os núcleos superpesados que nós criamos em laboratórios aqui na Terra contam a mesma história. Quanto mais nós nos aproximamos dessa região prevista, mais resistentes os núcleos atômicos se tornam. O problema é que ainda não chegamos nem perto do centro da ilha. Em outras palavras, o que isso quer dizer é que nós ainda não atingimos o número mágico de nêutrons, e por isso ainda não sabemos o que realmente existe lá. E é aqui que entra a parte que, para mim, é a mais fascinante dessa história. Talvez a gente esteja tentando fazer na Terra algo que o universo já faz naturalmente. Isso nem é o mais intrigante, porque enquanto a gente luta para criar um único átomo superpesado aqui na Terra, o universo pode estar fazendo isso o tempo todo. Quando estrelas massivas explodem em supernovas, ou quando duas estrelas de nêutrons colidem, uma quantidade absurda de nêutrons é liberada. Nessas condições extremas, acontece o chamado processo R, que é uma captura rápida de nêutrons que permite a formação de elementos muito pesados, muito além do ferro e muito mais além do que nós conseguimos produzir com facilidade aqui na Terra.
Vamos lembrar, né? Estrelas supermassivas, estrelas de nêutrons. Estamos falando de gravidade muito acima da média, muito acima do que a gente tem por aqui. Não estou falando só no planeta Terra, mas dentro do sistema solar, próximo ao Sol, a atração gravitacional é bem mais forte, né? Mas ainda assim não é perto do que você tem na região de uma estrela de nêutrons. E aí você consegue... É bem provável que no universo a gente tenha elementos, né? Elementos químicos maiores até que o 118. O negócio é que a gente não está lá. Se a gente tivesse, a gente também não estaria. Se é que você me entende? Não vivo. Então é meio difícil, mas a gente está tentando fazer aqui. Nós já sabemos que elementos pesados como o ouro e o urânio surgem através desse processo. E existe a chance de que outros ainda mais pesados que nós nem conhecemos também sejam criados assim, mesmo que por breves instantes. E talvez isso nem seja o mais impressionante. Porque existe uma diferença fundamental entre como a gente cria elementos aqui na Terra e como o universo faz isso. Criar elementos superpesados em laboratório é como cozinhar em condições extremamente limitadas. Você tem poucos ingredientes e muito pouco tempo. Só que você precisa acertar exatamente a receita. Você pega 2 núcleos, colide, espera que eles grudem e torce para que eles não desmoronem imediatamente. Agora, comparando isso com o universo, é como se ao invés de um forno, o universo usasse uma estrela explodindo. Em eventos como supernovas ou colisões de estrelas de nêutrons, nós temos condições específicas de pressões e temperaturas extremas, mas que criam um ambiente perfeito. Enquanto aqui na Terra a gente tenta montar um núcleo peça por peça, o universo simplesmente mergulha tudo em uma explosão de nêutrons. Só que ainda assim, mesmo que a gente confirme a existência das ilhas de estabilidade, ainda existe uma fronteira, não existe? Hoje a tabela periódica vai até o elemento 118, e os elementos 119 e 120 já estão sendo buscados ativamente, mas ainda não foram confirmados. O problema é que, como quase tudo que acontece na ciência, cada novo passo é mais difícil do que o anterior, sempre mais instável, cada vez mais raro e até mesmo mais incerto. É como tentar construir algo que fica na beira do impossível. Não é mole então, não, mané. Será que nós descobrimos todos os elementos da tabela periódica? A resposta é que nós ainda não sabemos qual é o limite. Nós ainda não sabemos se a ilha de estabilidade realmente existe e, caso exista, se ela está além do nosso alcance experimental. Ou seja, a tabela periódica pode parecer completa, assim como de fato ela pode estar completa. Mas quando se trata de ciência, não faltam exemplos históricos de pessoas brilhantes achando que nós já estávamos no limite de tudo, quando na verdade nós não estávamos. E eu acho, até de certa forma poético, que talvez o universo esteja sintetizando elementos que nós nunca vimos o tempo todo, só que completamente fora do nosso alcance. Será que nós chegamos no fim da tabela periódica, ou esse é o começo de algo novo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, hein, Pedro? Pô, gostei. Vídeo de química, aí eu curto e vai à loucura. Pô, Pedro Lois manda muito, canal Ciência Todo Dia, deem aquela moral, né? E por favor, dá moral aqui pra gente também, deixa o seu like se você não deixou, né? Acabou de chegar nesse ponto do vídeo, por favor. Então se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, porque a gente grava esse react durante live. Então toda segunda e quinta-feira à noite a gente tá aqui fazendo live feliz e contente trocando ideia com você. E ó, tabela periódica, você quer um resumo da ópera? Se você quer saber a tabela que existe no planeta em que você pode andar e encontrar por aí, a tabela tá completa. Agora, o que a gente pode encontrar no universo inteiro e o que o ser humano é louco o suficiente para fazer no laboratório, aí ainda tem muitas possibilidades. E, minha gente, estamos chegando ao final de mais um react. Muito obrigado pela sua presença e comenta aqui, fala pra mim o que você quer que a gente reaja numa próxima vez. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela presença e ó, beijo e tchau.